bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos que chegam. Então vamos para a nossa segunda aula de leitura, não, segunda aula de harmonia. Bom, hoje, o Matias está chegando. Hoje a gente vai dar um passo além, né? Nada difícil para vocês ainda, muito tranquilo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura dos acordes. Tudo bom, Matias? Bom dia! Bom dia, Sara. Bom dia, gente. Amei o teu cenário aí, Matias. Um piano digital e um violão lá, ó. Que show. Cenário, né? Vai dizer. Que legal. Ahn, tá parecendo cenário assim de youtuber. Muito show. Então, gente, eu vou espelhar a nossa tela e a gente vai conversar um pouquinho. Deixa eu ver, cadê o arquivo? Será que deu certo? Acho que não deu certo. Por algum motivo tem alguma coisa bugada aqui no meu computador, mas... Deixa eu aumentar a tela aqui. Deixa eu fazer de novo. Ok? Vocês enxergam a minha página? Sim. Bom, o nosso assunto hoje vai começar, e aí vamos ver até onde é que a gente consegue chegar, né? Nós vamos começar com a estrutura dos acordes, né? Nós ainda não vamos começar aqui a pensar na relação entre eles, porque existe uma relação de parentesco. Depois a gente vai estudar o grau de parentesco dos acordes, né? Existe, em harmonia, existe primeiro grau, segundo grau, tem o mesmo esquema, né? Mas agora ainda nós não vamos pensar nisso, nós vamos pensar só na estrutura. E para pensar na estrutura, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é o intervalo de tom e de semitom, né? São duas medidas que a gente utiliza imensamente no piano, né? E na música de uma forma geral, e que é conhecida desde a antiguidade já, né? Lá na época do canto gregoriano, lá nos primórdios lá, né? Da música ocidental, já se conhecia esses dois intervalos, né? O tom para e o semitom para, né? E eles começaram a fazer música, ou não em decorrência disso, mas começaram a sistematizar a música que eles faziam e cantavam, e começaram a perceber que as melodias, ora tinham tom, ora não tinham semitom, né? As escalas que eles utilizavam, naquela época chamado de modos, nada mais eram do que sequências de tons e de semitons. Geralmente mais tons, né? 5 tons e 2 semitons, né? Bom, isso é só uma volta que eu estou dando, uma digressão, mas o que a gente precisa entender hoje? Quando a gente fala em harmonia, a gente está falando em notas que tocam ao mesmo tempo, né? E a gente olha para os acordes na partitura e a gente se pergunta, acordes geralmente é aquele empilhamento de terças, né? A gente olha para a partitura e vê isso, né? A gente vê assim, geralmente o acorde quando está escrito ele vai estar na linha, depois pula a nota na outra linha e depois na outra linha. E bom dia pro Pi também, que está com a gente agora, né? Ou o acorde, né? Pelo menos quando ele está em estado fundamental, quando ele não está invertido, a gente vai enxergar linha, linha, linha ou espaço, 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 né? Justamente dando essa característica de terças sobrepostas. Por que terças? Porque se a gente pensasse na distância entre as notas, por exemplo, o acorde de Dó maior que todos vocês conhecem, Dó, Mi, Sol. Eu tenho Dó para Mi, é uma terça, porque é uma distância de 3 notas, né? Dó, Ré, Mi, uma terça. E depois
Mi, Fá, Sol também é uma terça, distância de 3 notas entre a nota do meio e a nota superior do acorde. Isso não é uma obviedade, né? Se demorou muito tempo, gente, até se chegar nisso, nesses princípios aí de harmonia, né? Que eles se estabeleceram no final da Idade Média, no início do período barroco ali, né? Depois Bach, Rameau conseguiram sistematizar isso e Rameau deixou um tratado, inclusive, de harmonia para nós, que é o início de tudo isso aí que a gente estuda até hoje. Mas é interessante porque por que terças sobrepostas? Por que não segundas sobrepostas? Por que não quartas ou quintas sobrepostas? Vamos ouvir essas coisas, né? E para entender por que a gente chegou a terças sobrepostas, afinal de contas. Se eu fizesse segundas sobrepostas, eu teria notas vizinhas. A gente viu lá, quando estudou a série harmônica, que segundas são intervalos dissonantes. Olha só. Se eu fizesse segundas sobrepostas, os acordes iam ficar um cluster, né? Ele ia ficar um cluster. Cluster significa cacho, né? Ia ficar o acorde, se eu fosse escrever assim, ia ficar parecendo um cacho de uva na partitura, porque as notas não ia ficar uma quase que no lado da outra, né? Então, segundas não funciona muito bem para montar notas concomitantes, notas que soam ao mesmo tempo, ó. Né? Vou pular a terça, que a terça é o que nós vamos trabalhar, mas eu quero mostrar outras possibilidades. Ah, professor Arthur, se nós fizéssemos acordes com quartas, tipo... Olha, não é de todo impossível, e o jazz, né, o jazz usa muito isso, né? Então, dá para fazer música com acordes baseados em sobreposição de quartas? Dá. Na música tonal, que é essa música que tem tensão e repouso, que a gente costuma praticar, né? Praticamente as peças do livro Suzuki, 98% são músicas tonais, tem poucas exceções. Ali, por exemplo, no livro 2, tem a Hungarian Folk Song, que ela é modal, é em modo dórico, né? Não é tonal. Mas, via de regra, quase todo livro Suzuki, então, ele é música tonal. Ele tem essa ideia de uma tensão e de um repouso, tá? Então, se eu faço quartas sobrepostas, eu até tenho um sentido de harmonia, ó. Tem uma certa combinação, mas é uma combinação que não me possibilita criar na música essas sensações de tensão e repouso. Fica uma coisa tudo meio... Não é exatamente aerado, mas fica como se os acordes tivessem uma relação... É como se eu estivesse trabalhando com acordes que são parentes muito distantes, que se conhecem pouco, né? Aqui nessa nossa região tem uma questão cultural interessante, que é o Kerb, os Kerbs de família, que aí eles pegam as famílias que têm o mesmo sobrenome e se juntam todo mundo. Tem gente que quase não se conhece ali, se encontrou uma, duas vezes na vida, mas estão juntos. Essa questão dos acordes quartais, né, soa um pouco assim. Eu também posso fazer quintas sobrepostas. Aí eu vou ter, parece aquele som do Windows 95. Quem é da velha guarda aí vai lembrar do Windows 95, vai lembrar desses sons um pouco diferentes aí. Ou seja, eu poderia fazer sextas, mas aí sextas eu já estaria fazendo... A sexta nada mais é que uma inversão da terça. Então não mudaria em nada, eu voltaria para as minhas terças. E a sétima é uma inversão da segunda. Por que eu estou contando toda essa história? E não é para confundir, é para dizer para vocês que através de muita experiência colocando notas juntas, se chegou à conclusão
pela questão do próprio som, né? Que quando a gente empilha terças, a gente tem um som agradável e harmônico. Por que a gente tem um som agradável e harmônico? Porque se a gente empilhar terças, especialmente num acorde maior, a gente vai estar reproduzindo a mesma lógica que a natureza já me apresenta, que é da natureza do som, que foi o que nós vimos na série harmônica na semana passada. Tá? Ou seja, quando eu toco uma nota qualquer, né, que é a fundamental, a corda inteira, a corda não soa somente inteira, soa na sua metade, soa a cada terço, a cada quarto, e a cada pedaço de corda que está soando, a gente ouve notas diferentes, e essas notas, como a gente viu na semana passada, projetam naturalmente um acorde maior. Então, a gente pode dizer com toda certeza que o acorde maior ele parece mais alegre, porque a natureza do som é alegre. O som se propaga dessa forma, e quando a gente toca um acorde maior, a gente está em paz com a natureza do som. Entretanto, não dá para fazer música sem uma noção, sem uma dicotomia, né? Isso aqui soa muito bem como um repouso. Mas se eu não tiver aquilo que não for o repouso, aquilo que contradiz o repouso também não existe, né? Agora eu vou ser filosófico, por quê? Porque aquilo que é só pode ser conhecido na presença de algo diferente dele mesmo. Ou seja, junto com aquilo que ele não é, né? Então, o repouso só pode ser sentido à luz da atenção, de um acorde de preparação, né? Então, existem vários níveis de tensões dos acordes, né? Os acordes podem ter mais do que 3 notas, né? Eu estou mostrando aqui na minha tela, espelhando para vocês, apenas acordes de 3 sons, né? E esses acordes são bastante simples, né? O primeiro acorde, deixa eu pegar o meu lápis aqui, é o próprio acorde de Dó maior. Então, aqui o que eu tenho escrito aqui em cima, nessa parte superior aqui, nesse quadradinho, tá? Eu tenho as notas e aqui eu estou analisando o intervalo entre essas notas. Então, essa regra aqui, se eu sigo, eu posso montar qualquer acorde maior, se eu aplicar ela. Né? Reparem que aqui eu não estou pensando na relação entre os acordes, eu só estou pensando na relação entre as notas de um mesmo acorde, né? Se eu quiser formar qualquer acorde maior, é só eu colocar 2 tons entre a fundamental e a terça e um tom e meio entre a terça e a quinta. Agora, vamos esclarecer a nomenclatura. O que eu estou chamando de fundamental, o que eu estou chamando de terça e o que eu estou chamando de quinta. Nós podemos entender que cada um desses acordes ele deriva de uma escala. Imaginemos a escala de Dó maior. Se eu pegar a primeira, a terceira e a quinta notas dessa escala, eu tenho um acorde maior. Tá? Então eu chamo sempre a nota do baixo, essa nota aqui, eu vou chamar de fundamental. A segunda nota aqui, o Mi, eu vou chamar de terça. E essa aqui eu vou chamar de quinta. Tá? Fazendo alusão a esse intervalo que existe. Ou seja, quando eu comparo esta com esta, é uma terça. Quando eu comparo esta com esta, eu tenho um intervalo de quinta. Então eu tenho a fundamental, a terça e a quinta do acorde. Né? Isso é bem básico para alguns de vocês, tá? Mas, enfim, é importante para a gente pacificar a nomenclatura. Né? Bom, então vamos fazer uma experiência aí. Eu vou dizer uma nota para vocês, especialmente se vocês estiverem na frente do piano, tá? Eu vou dizer uma nota para vocês e vocês vão tentar montar o acorde maior dessa nota contando, né? Todo mundo sabe contar tons e semitons no piano? É de boas, né? Só para deixar registrado, para quem vai nos assistir depois, tá?
Só para ficar registrado, semitom é o menor intervalo possível na afinação temperada, ou seja, tanto faz se for entre duas teclas brancas, como no caso de Si e Dó, Mi e Fá, ou de Dó e Dó sustenido, né? Dó sustenido e Ré, tanto faz, mas é a menor distância entre duas teclas. Já o tom é a segunda menor distância entre duas teclas na nossa afinação temperada, que seria aquela distância entre duas teclas onde sobra sempre uma tecla no meio, né? Por exemplo, Dó e Ré. Ué, deu uma bugada aqui no meu zoom. Dó e Ré, sobra o Dó sustenido no meio. Então é a segunda menor distância possível. Então, a partir desta regra, gente, reparem que de Dó para Mi, eu tenho dois tons. Do Dó até o Ré eu tenho um tom, do Ré até o Mi eu tenho o segundo tom. Eu estou falando sempre de distâncias, tá? O tom, importante ressaltar, tom não é uma nota. Tom e semitom não são notas. São distâncias entre notas, tá? A distância entre Dó e Ré é um tom. A distância entre Ré e Mi é outro tom. Então, a distância entre Dó e Mi são dois tons. A distância entre Mi e Sol é um tom e meio, né? Eu tenho um semitom de Mi até Fá, e depois de Fá até Sol eu tenho um tom. Tá? Essas distâncias a gente sempre conta do ponto de partida, ou seja, a nota que a gente está tocando no baixo, ela conta, e a gente conta dela para o próximo. Né? Então é importante frisar isso, tom e semitom não são notas, são distâncias entre duas notas. Tá? Então peguem, por favor, a nota Lá bemol agora, e montem o acorde de Lá bemol maior. Ele deve soar assim. Ou se for nessa oitava. Eu já pedi para vocês fazerem um de Lá bemol maior, porque eu sabia que esse acorde vocês não tocam muito ele, né? Se eu pedisse para fazer Fá maior, Sol maior, fica muito fácil, porque aí é tudo tecla branca também. Todo mundo conseguiu fazer um Lá bemol maior aí no piano? Ok. Então vamos seguir. E a gente pode aplicar essa regra para montar qualquer acorde maior, tá? Vai funcionar. Claro que às vezes os acordes não vão aparecer tão bonitinhos, tão arrumadinhos como eles estão aqui na tela, tipo tudo empilhadinho, assim, terças bem empilhadinhas. Se eles não aparecerem assim, a gente vai ter que descobrir que acorde é fazendo inversões dele, até chegar nessas pilhas de terça. Mas esse depois é um próximo passo. Bom, o acorde maior é esse aí. Mas a gente tem pelo menos mais 3 tipos, a gente teria mais, tá? Mas vamos trabalhar pelo menos mais 3 tipos de tríades que são diferentes da tríade maior. Cada uma vai ter um som diferente e eu quero que vocês gravem não somente o nome, mas que vocês tentem gravar também como é que soa esse acorde. Então a primeira pergunta que eu vou fazer é sobre o acorde de Dó maior. O acorde de Dó maior, esse aqui, pode soar como repouso? Como finalização? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Ele tem o potencial de soar como repouso, dependendo do contexto em que ele aparece, claro. Então ele é um acorde estável. Se vocês estão anotando, vocês podem até colocar. Dó maior é um acorde estável. Agora eu vou mostrar o acorde de Dó menor, que é o próximo, antes da gente falar das características dele. Vamos considerar esse contexto harmônico aqui, ó. Aqui eu fiz um Dó menor. O que vocês acham? Esse Dó menor pode ser utilizado para finalizar a música? Esse Dó menor aqui, o que vocês acham? Sim?
Ele também tem um bom potencial de finalização. Então a gente também vai chamar ele de um acorde estável. Eu ainda não vou falar nas funções dele, mas vamos só pensar nisso. Ele tem um potencial de ser sentido como repouso. Agora, qual é a diferença entre o acorde maior e o menor na prática? Quem aponta para nós aí? Quem é que sintetiza aí a diferença? Para não ficar só eu falando, né? É quando tem a terça menor, só um tom e meio na distância da terça, da fundamental até a terça. Exatamente. Eu até hoje, Selma, eu ia falar sobre intervalos, mas eu achei que ia gastar tanto tempo falando sobre intervalos antes da gente entrar na harmonia que eu resolvi mostrar isso para poder dar um gostinho, né? A Selma utilizou já uma tipologia que que vocês não foram apresentados ainda, que é essa coisa de terça menor, né? Que é uma classificação dos intervalos. Existem várias classificações, tá? Só para a gente citar aqui, os intervalos podem ser classificados em simples e compostos, podem ser classificados em harmônicos ou melódicos, podem ser classificados de acordo com a distância deles, tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, né? Oitava, todo mundo conhece o que é uma oitava, porque é uma distância entre uma nota e a próxima, uma oitava acima, né? Que tem o próprio nome. E elas também podem ser classificadas de acordo com o tipo de intervalo mais específico, como justo, aumentado, diminuto, maior e menor. E foi essa linguagem que a Selma utilizou agora. Por enquanto, vocês, à exceção do Pi, da Maureen e da Bruna, que são já profs, né? Estão na faculdade e tal. A Bruna já saiu, o Pi está fazendo agora, já estudou isso. Vocês ainda não foram apresentados, possivelmente, a essa tipologia. A Selma, não sei. O Matias, eu também não tenho certeza se já aprenderam isso. Eu fiz aulas de teoria, acho que o Daniel também. Ah, legal. Eu também estudei um tá? pouquinho, né, sobre essa No Instituto partição de intervalos. das Isso. turmas, dei uma Bem passada. pouquinho, né? Esse conteúdo de intervalos, ele pode ser um conteúdo muito longo. Na faculdade eu ensino ele com bastante tempo para a gente aprender não só o significado desses intervalos, a nomenclatura, perdão, desses intervalos, de todos eles, mas eu ensino também os alunos a perceberem esses intervalos através de exercícios, né, Pi? Muito ditado e muitos exercícios para reconhecimento de intervalo, né? A gente aqui não vai doar todo esse tempo. Isso acontece numa disciplina chamada Linguagem e Estruturação Musical 2 na faculdade. Mas aqui a gente não vai entrar tanto nisso. Quem sabe no futuro a gente faça, né? Aqui a gente vai então aprender só o que for necessário para a gente poder construir as noções de harmonia que a gente quer. Esse acorde então menor, como a Selma disse, ele tem essa nota diferente aqui, né? Que é esse Mi bemol aqui. Aí a pergunta que a gente pode ter é: então eu já sei. Se um acorde maior é tudo tecla branca, um acorde menor vai ter uma tecla preta no meio. Essa lógica tá certa ou tá errada? É isso aí, essa lógica é fake, tá? É fake news. É totalmente fake, né? Porque tudo depende da minha fundamental, ou seja, a nota que está no baixo. Se a nota que está no baixo for Dó, vai funcionar assim. Se a minha nota que estiver no baixo for Lá bemol, como no exemplo que vocês construíram antes, vocês viram que o acorde Lá bemol foi construído pelas notas Lá bemol, Dó natural e Mi bemol, né? Ou seja, a nota branca era justamente a do meio, né? Por exemplo, vejam como é uma pegadinha. Ré maior, se eu fosse construir Ré maior com essa regra de 2 tons embaixo e 1 tom e meio em cima, ficaria Ré, Fá sustenido, Lá. Ao passo que Ré menor é que ficaria tudo natural, com tecla branca. Ficaria Ré, Fá e Lá. Né? Então não existe uma regrinha tão fácil assim. A regra realmente é contar os semitons, os tons e os semitons, para se chegar no acorde.
Bom, qual é a característica desse acorde menor quando vocês escutam ele? Que vocês, qual é a diferença específica na forma como a gente percebe ele? Isso é bem subjetivo, tá? Mas assim, na opinião de vocês, qual a diferença entre o maior e o menor? Sei lá, é mais triste? Enquanto o maior ele é bem mais alegre, o menor ele parece mais apagado, uma coisa mais introspectiva. Ele não tem tanta energia quanto o maior. Grosso modo, isso é grosso modo mesmo, porque é uma simplificação muito grosseira que eu vou fazer. O modo maior é alegre e o modo menor é triste. Tá? Mas é muito grosseira. A gente poderia dizer assim... o modo maior é mais extrovertido, o modo menor mais introvertido, mais intimista, né? Mas via de regra é isso mesmo, tá? E agora, é interessante a gente perceber por que o modo menor soa triste, né? Porque ele está contrariando aquela nota Mi bemol que tem ali no Dó menor, não está presente na série harmônica. Ela não é um harmônico de Dó. Ela é inarmônico de Dó. Ela não está presente na série harmônica. Então, como ele está mexendo na natureza do som, dá essa sensação aí, né? A coisa fica meio triste, meio sombria, assim, né? Nesse acorde. Legal. Perceber que o acorde maior, na sua perfeição, é alegre, né? Que legal, a natureza do som é alegre. Interessante, né? O som por si, ele suscita essa alegria em nós, né? Interessante. Dá pano pra manga pra gente pensar aí. Bom, eu vou fazer agora um pouquinho anacrônico. Eu vou mostrar o último acorde agora, ao invés de mostrar o terceiro. O quarto acorde que a gente tem aqui, esse aqui, eu estou usando sempre a fundamental Dó, tá? Então aqui eu tenho um acorde maior, um acorde menor, e aqui eu tenho um acorde que a gente chama de diminuto, né? Esse acorde diminuto ele tem uma característica bem específica, né? Ele vai ter duas terças menores sobrepostas na linguagem que a Selma disse, ou o intervalo entre a fundamental e a terça e a quinta vão ser de um tom e meio, né? E ele vai soar, se o acorde maior era alegre, o menor era triste, esse é realmente sombrio. Tem alguns lugares que fica muito bonito usar esse acorde. Por exemplo, eu tô aqui em Dó. Tá aí o diminuto, ó. Né? Então ele tem várias funções, eu não vou falar muito das funções dele hoje, tá? Ele pode ser um acorde de passagem, ele pode ser um acorde de suspensão, né? Posso fazer uma coisa tipo... Ele pode ser ele pode ser um acorde de dominante também, de preparação, tá? A gente vai falar depois mais disso. Mas o que vocês precisam saber é que ele não tem como ser um acorde de repouso. Não tem jeito desse acorde ser repouso. Eu não posso fazer uma cadência que termina nele. Nenhuma frase vai terminar num acorde diminuto, a menos que seja o chamado meia cadência, que é quando fica no ar, né? Imaginem que eu estou aqui, ó. Eu vou fazer uma harmonia em Dó maior e quando, em vez de fazer Dó maior, eu vou largar um Dó diminuto. Dá para terminar aqui? Não tem jeito. Não vai dar para terminar. Porque o modo menor, gente, ele tinha essa nota aqui que contrariava a natureza do som. Mas essas duas não contrariavam a natureza do som, porque a gente viu que a quinta era um fundamental de Dó, era um harmônico de Dó.
Agora, essa nota aqui, tudo que está acima da fundamental contraria a série harmônica. Quer dizer que ela é antagônica total, tá? Quando a gente estiver falando em tom da música, e aí está o resumo que eu queria chegar com vocês também hoje, quando a gente falar no tom da música, o tom da música só poderá ser ou um acorde maior ou um acorde menor. Esses dois acordes aqui, eu já vou mostrar o outro, jamais poderão ser ouvidos como um repouso, né? Quando a gente diz que uma música está em Dó maior, significa que Dó maior é o acorde no qual a música pode terminar, que a gente vai sentir, ter a sensação de finalização. Quando a gente diz que a música está em Lá bemol menor, significa que Lá bemol menor é o acorde no qual a sensação de repouso, de finalização é satisfeita, né? Tudo dentro de um contexto musical. Agora não vai existir a tonalidade de Dó diminuto, nem a tonalidade de Ré aumentado, né? Que no caso desse outro acorde aqui, desse tipo aumentado. Esses dois acordes não vão poder soar como repouso, portanto eles não constituem tonalidade, eles não são um tom, né? Um tom é justamente um ponto de repouso, é um oásis no meio do deserto, um ponto de parada, né? E Dó aumentado, Dó diminuto, qualquer acorde aumentado e qualquer acorde diminuto vai ser sempre um motor que nos empurra para um outro lugar, mas que nunca pode parar ali, né? Vou dar um exemplo agora do acorde aumentado para vocês perceberem. E depois a gente fala da estrutura dele. Vamos dizer que eu esteja aqui. Né? Estou aqui fazendo uma harmonização qualquer, acorde maior, acorde menor, vou fazer um acorde aumentado. Acorde aumentado. Então, o acorde aumentado, a característica dele é que ele tem dois tons entre as notas do acorde, né? Ele sempre vai soar, gente, sempre vai soar como uma preparação. Faz uma linda preparação, dá um efeito bem bacana quando a gente usa ele, né? O Pique tocou, acho que ano passado, uma música chamada Aquarela do Brasil. Na introdução da Aquarela do Brasil tinha alguma coisa tipo isso. Sei lá o que era aqui. E ficava aquela coisa no ar, né? Porque ele é uma... Eu gosto de chamar esse acorde de acorde reticências. Não dá ideia clara de que vai continuar? E continuou, né? Poderia ter seguido. Então, o que a gente está percebendo hoje? A gente está estudando a natureza, a formação, né, desses 4 tipos de acordes de 3 sons, acordes com 3 notas, que a gente chama também de tríades, né? E como que elas soam. Né? Então, esses 2 acordes têm potencial de repouso, esses 2 aqui não tem jeito, não vão soar como repouso, vão soar ou como uma tensão, uma preparação, uma nota de passagem, enfim. Agora, gente, muito importante, né? Esses acordes, como eu disse antes, eles não vão aparecer sempre desse jeito, com terças empilhadinhas. Quando um acorde aparece assim, com terças empilhadas, ou seja, linha, 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 ou vamos dizer que ele aparecesse assim, ó, espaço,
espaço e espaço, né? Quando os acordes aparecem em terças empilhadas, é muito fácil dar nome para ele. Porque o nome desse acorde vai ser o próprio nome da nota que está no baixo. Por exemplo, neste caso aqui, a nota que está no baixo é Dó. Então ele vai se chamar Dó, eu já coloco um C, né? Neste caso aqui, nesse acorde de cima que eu escrevi em azul, a nota que está no baixo é Lá. Então ele vai ser um acorde Lá. No momento em que eu dei o nome ao acorde, eu vou escrever sempre com essas letras maiúsculas, né? A, B, C, D, E, F, G, seguindo a lógica da antiga escala eólia, que era Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Né? Essas letras da cifra nada mais são do que letras para a escala de Lá menor, que é o modo eólio. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, A, B, C, D, E, F, G. A escala padrão antigamente não era Dó, percebam, era esse modo eólio. Depois que eu coloquei a letra, perdão, eu preciso então descobrir o tipo do acorde. Neste caso aqui eu sei que ele é maior, no caso do Dó eu sei que ele é maior, eu dei ele como exemplo aqui, então eu não boto mais nada, eu só deixo a letra. Neste caso aqui, quando eu comparo essas distâncias aqui, se eu for contar, eu vou ver que aqui tem 1,5 tom, e lá em cima tem 2. Ou seja, esse acorde que eu escrevi, ele tem essa característica. Logo, ele vai ser um Lá menor. Quando eu quero escrever o Lá menor, eu boto a letra maiúscula da fundamental e boto o sinal de M minúsculo no lado. Né? Como está aqui também, ó, CM, né? Dó menor. O acorde aumentado, gente, tem algumas formas diferentes de escrever. Tá? O mais comum é assim. Quando for um acorde que tem terças empilhadas e a distância são de 2 tons. O mais comum é assim. Mas também pode ser escrito dessas formas que eu vou mostrar agora aqui. Assim. Também pode ser escrito assim, ó. Né? Aug, do inglês de augmented, A1 do português de aumentado, também tem outras formas, tá? Pode aparecer também assim, C5 mais. Também pode aparecer assim, tá? Mas, como eu disse, o mais comum é só aparecer o sinalzinho de mais para ele. Esse acorde diminuto também tem outras formas de escrever ele, tá? Por exemplo, Cdim. Ah, não, ele não escreveu, peraí. Ele pode ser escrito também assim, ó, Cdim, né? Pode também ser escrito assim, ó, C, M, B5. Ah, que loucura isso aqui. São confusos esses nomes, tá? Essa bolinha aqui significa, essa bolinha que está aqui de grau, né, no lado do C significa diminuto, eu posso escrever assim, Dim. CMB5, eu não gosto desse tipo de cifra para esse acorde, mas vocês vão encontrar em algumas revistinhas assim. Isso aqui a gente usa mais para quando o acorde tem sétima junto, né? Mas, por essa lógica dessa cifra, um acorde diminuto seria um acorde menor que o menor. Porque além de ter a terça menor, quando a gente compara eles, ó, deixa eu botar aqui, quando a gente compara o acorde menor com o diminuto, a gente vê que a fundamental e a terça são iguais. Só que o diminuto, além de ter rebaixado a terça, rebaixa a quinta também. Então ele é como se fosse menor que o menor, né? Por isso que tem essa cifra, Dó menor, B5, como se a quinta fosse rebaixada, ou bemolizada, amolecida. Tá? Bom, eu acho que eu vou... Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso. Isso aqui vai ser a última coisa da nossa aula de hoje. Inversão. Né? Então aqui eu estou dando bem mastigadinho como que a gente então faz para encontrar o nome do acorde. Porque às vezes ele não vai estar
em estado fundamental, ou seja, às vezes a nota que está no baixo não é a nota que dá nome ao acorde, porque ele não tem intervalos de terças bonitinhos assim, ó. Vamos dizer que o acorde estava lá, Fá sustenido, Ré, Lá. Se eu quiser saber o nome desse acorde, a primeira coisa que eu tenho que fazer é redistribuir essas notas. Nesse caso, ó, eu passei o Fá que estava embaixo para cá. Reparem, eu não posso mexer nas notas. Eu só posso ter Fá sustenido, Ré e Lá. As notas têm que ser as mesmas. Fá sustenido, Ré e Lá. O que eu posso mudar é a oitava delas. Eu mudo a oitava das notas para poder chegar em terças empilhadinhas. No momento em que eu cheguei nas terças empilhadas, como está aqui, a nota que está no baixo é a nota que dá nome ao acorde. No caso, eu sei que é um acorde de Ré, né? Um D. Quando eu comparo essas distâncias aqui, né, eu chego nisso que está aqui. Ou seja, 2 tons embaixo e 1 tom e meio. Então eu já sei que ele é um acorde maior, né? Então não vai nada no lado. Neste caso, como o acorde original era assim, a nota que estava no baixo era esta, eu preciso indicar na minha cifra. Então, neste caso, eu vou chamar esse acorde de Ré com baixo em Fá sustenido, né? Que é o que está lá. Ficou horrível esse meu sustenido aqui, mas acho que vocês vão conseguir entender. Tá? Então, eu não sabia nem que era Ré no início. Eu precisei primeiro organizar esse aqui, chegar à conclusão que era Ré e depois dizer, tá, é Ré com baixo em Fá, ele só está invertido. Tá? Cada acorde de 3 sons, acordes que tem 3 notas, vão poder ter 2 inversões. Ou seja, ou o acorde vai estar com a nota Ré no baixo, e aí a gente vai dizer que ele está em estado fundamental, nesse caso, né? Ou ele vai estar com a nota Fá sustenido no baixo, aí a gente vai chamar ele de primeira inversão, ou terça no baixo, ou o acorde vai ter a quinta no baixo, e a gente vai dizer que ele está em segunda inversão. Tá? Isso tudo a gente pode indicar nas cifras e dá um efeito muito legal quando a gente usa acordes invertidos, né? Por exemplo, vou tocar uma harmonia para vocês. Dó maior. Dó com baixo em Mi. Fá maior. Ré com baixo em Fá sustenido. Sol maior. Mi com baixo em Sol sustenido. E Dó. Lá menor, perdão. Né? Ou seja, quando eu mudo, quando eu altero a nota que está no baixo, eu consigo criar baixos de natureza melódica. Então essas inversões são muito úteis para nós. A gente pode fazer construções muito legais a partir de inversões. Como, por exemplo, aquela inversão clássica do blues. Dó maior com baixo na sétima, em Si bemol. Fá com baixo em Lá. Lá bemol diminuto. Aliás, aqui é... Perdão. Lá bemol e Dó com baixo em Sol. Ou seja, as inversões dão uma cor e uma riqueza muito legal nas músicas que ficariam muito pobres se a gente só tocasse elas em estado fundamental, ó. Né? Quando eu vou tirando do estado fundamental, eu vou dando uma cor legal. Ok? Só para exemplificar como que as inversões dos acordes podem adicionar um colorido interessante. Gente, por hoje vai ser isso. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida específica daquilo que a gente trabalhou. Tá muito fácil ainda, né? Muito fácil. Bem de barbada, né? Mais ou menos, Selma?
A Bruna quer falar? Não, tu falou certo, prof. Tá fácil ainda. Eu sempre tenho receio de falar pro professor Arthur que alguma coisa tá fácil. Porque sempre complica depois. Ele pergunta, tá Tá fácil? fácil ainda. Sempre pode dificultar. Sempre dificulta. É que a Bruna sabe onde é que nós vamos chegar com isso aqui, mas eu tô fazendo esse passo a passo bem demorado, bem devagar mesmo, pra gente poder entender e construir uma base bem sólida. Me acreditem, vocês, por serem pianistas, já largam com uma vantagem imensa em relação ao estudo de harmonia, em comparação com aquelas pessoas que tocam instrumentos melódicos. Então facilita muito, porque a gente fecha os olhinhos e enxerga os acordes na cabeça, né? Facilita muito mesmo, tá? Bom, semana que vem a gente vai dar seguimento nisso aqui. Nós temos que começar agora a entender como que eles se relacionam, esses acordes. Existe perguntas assim pra gente deixar no ar. Existem famílias de acordes? Sim. Existe uma ordem em que a família vai aparecendo, geralmente? Claro, claro. Geralmente a mamãe conhece, a criança conhece primeiro a mãe, depois conhece o pai, depois ela é apresentada para o mundo, né? Para a prof, para a escola e tal. Pois é, nas famílias acontece assim, nas famílias de acordes também, né? E depois os parentes distantes. E é um pouco dessa relação entre os acordes que a gente vai começar a estudar na semana que vem, tá? Ou seja, semana que vem a gente vai começar, então, isso que a gente chama de harmonia tonal, tá? Que é o estudo da relação desses acordes. Hoje a gente só aprendeu, as tríades são essas. Eu não falei ainda de tríades de suspensão, sus2 e sus4, que também existe, tá? Que seria confundir muito agora, mas esses são os acordes, os tipos de acordes que tem. Agora as famílias são arranjadas com esse 4 tipos de biótipo aí, 4 tipos de perfil. E aí semana que vem nós vamos ver como que essas famílias então se organizam. Tá bom? Se tiverem dúvida, podem escrever no WhatsApp, eu fico sempre à disposição. Se quiserem reassistir algum trecho do vídeo, ele vai estar no YouTube também, eu vou compartilhar. Tá bom? Então, um super abraço para vocês, uma ótima semana e Selma Pereira, é só o tempo de eu desligar e a gente já volta, tá? Para nossa aula individual. Tchau, gente! Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.